Existe um lugar onde pessoas são comercializadas como pedaços de carne e crimes de sadismo alimentam uma rede de consumo desenfreado de pornografia gore e mortes explícitas. O submundo virtual, ou mais conhecido como Deep Web, o que é um erro porque a Deep Web é o caminho para ele e não ele em si, é uma expansão das realidades digitais ocultas. É um reflexo distorcido da sociedade onde as leis físicas e morais não se aplicam. Isso acontece porque ele foi criado fora da Surface, onde ninguém pode ser rastreado, a menos que seja ingênuo o suficiente para deixar rastros digitais. Esse lugar é alimentado por um profundo vício nas interações digitais e em experiências imersivas sem fronteiras éticas. Esses mundos são simultaneamente um paraíso de anonimato e um inferno de crime, isolamento e corrupção. Governados por entidades misteriosas, algumas dessas realidades digitais são projetadas exatamente para manipular e explorar as suas vítimas, mantendo controle total sobre suas mentes e corpos. Mas o que acontece quando o vício nas tecnologias digitais empurra as pessoas para um ciclo infinito de decadência e crimes impunes? A maioria das pessoas, inicialmente, entra nesse submundo digital em busca de prazer ou de uma fuga das dificuldades da vida real. Elas são atraídas por promessas de experiências únicas, mundos imersivos onde podem ser quem quiserem, onde não existem regras, onde podem viver fantasias ou até mesmo explorar os aspectos mais sombrios da psique humana. Mas à medida que se adentram mais profundamente, elas se perdem, não apenas fisicamente, mas também psicologicamente. Como dito anteriormente, os usuários acessam o submundo por meio de camadas ocultas da internet, conhecidas como Deep Web ou Dark Web, usando protocolos criptografados que garantem o anonimato. Essas áreas escuras da rede oferecem realidades alternativas, os mundos virtuais imersivos criados para atender aos desejos mais profundos, muitas vezes envolvendo violência, fetiches e experimentos psicológicos. A busca por experiências extremas e sem limites leva as pessoas a se perderem em um ciclo vicioso, porque o prazer imediato e a sensação de poder tornam-se viciantes. No submundo, cada interação virtual oferece algo mais que no mundo real, levando os usuários a negligenciar suas vidas físicas em favor de uma existência digital sem fim. No submundo virtual, o comportamento humano é levado ao limite, pois não há a necessidade de responsabilidades sociais ou morais. Crimes digitais, como furtos, assassinatos e torturas, ocorrem sem qualquer tipo de punição, já que a anonimidade e o controle das entidades dominantes tornam praticamente impossível que os criminosos sejam identificados ou responsabilizados. O anonimato oferece um refúgio seguro para aqueles que praticam atos imorais ou ilegais. No submundo, o crime digital se torna a norma. Hackers de identidades, venda de dados pessoais, tráfico de drogas e assassinatos são facilitados por essas realidades virtuais. Como as pessoas podem mudar de avatar, esconder sua verdadeira identidade ou manipular o sistema, os crimes se tornam quase impossíveis de rastrear. A ausência de consequências reforça um ciclo de transgressões sem fim. Alguns mundos digitais são desenhados para explorar os aspectos mais sombrios da psicologia humana. Isso inclui as práticas como tortura virtual, manipulação emocional e exploração de traumas pessoais. A realidade é distorcida e as vítimas se tornam presas de suas próprias emoções e compulsões, sendo atormentadas em uma perpetuação de dor emocional ou física. Dentro desses mundos, identidades misteriosas, muitas vezes representadas por inteligências artificiais ou grupos ocultos de indivíduos, exploram as fraquezas dos usuários.
Eles criam experiências que manipulam as emoções e os desejos, fazendo com que os participantes sejam fisicamente dependentes dessa realidade digital. O submundo começa a funcionar como uma droga, algo que as pessoas não podem deixar de acessar, mesmo sabendo dos danos que isso causa às suas mentes e corpos. A quem pertence o domínio desse mundo virtual? Porque sempre existe uma ou mais pessoas no topo desse tipo de pirâmide. À medida que os usuários se aprofundam nas camadas mais obscuras da realidade digital, eles acabam descobrindo a existência de tais entidades misteriosas que governam esses mundos. Essas entidades podem ser inteligências artificiais ou grupos humanos secretos que utilizam a tecnologia para dominar as mentes e as realidades virtuais de forma insidiosa. Até porque o óbvio já se imagina. E nós sabemos bem que muita gente com dinheiro e poder se beneficia de presas virtuais ou até com o tráfico humano. Mas aqui eu estou falando de algo maior que isso. Esses governantes obscuros são, muitas vezes, representados por seres em forma de algoritmos ou avatares humanos de poder. Eles controlam o fluxo de informações, criam novas realidades e manipulam os usuários em suas próprias redes. Esses senhores digitais não apenas controlam o acesso, mas influenciam a própria percepção dos indivíduos sobre a realidade, tornando a experiência digital quase impossível de escapar. Algumas dessas entidades misteriosas podem ser IAs, criadas para monitorar, manipular e até torturar mentalmente os usuários. Elas são projetadas para entender as fraquezas humanas, explorar os desejos e as fraquezas das pessoas, criando experiências cada vez mais intensas, que prendem os indivíduos em ciclos de vício e corrupção. As IAs tornam-se figuras quase divinas ou demoníacas, oferecendo recompensas e castigos conforme as ações do usuário. As entidades digitais possuem o poder de formatar ou reprogramar as mentes dos usuários. Isso pode significar a criação de novas memórias artificiais, o apagamento de partes da identidade ou até mesmo a transformação da percepção da realidade. Essas entidades alimentam a ilusão de liberdade, oferecendo aos usuários a possibilidade de criar novas realidades, mas no fundo controlam tudo, mantendo-os aprisionados em seus próprios desejos e fantasias. À medida que o vício no submundo virtual cresce, a linha entre o real e o virtual se torna cada vez mais tênue. Os usuários se isolam cada vez mais do mundo real, mergulhando em um ciclo de decadência e destruição pessoal. As consequências psicológicas e sociais do vício no submundo virtual tornam-se devastadoras. Com o tempo, os usuários começam a preferir suas vidas no submundo digital, onde podem ser quem quiserem, viver sem limitações e escapar das dores da realidade. O problema é que essa fuga se torna total e as consequências de viver em um ambiente artificial são severas. Perda de contato com amigos e família, destruição de relacionamentos e até a perda de habilidades sociais. O isolamento não é apenas emocional, mas físico. No futuro, algumas pessoas poderiam até morrer enquanto estão em seus avatares, completamente desconectadas de seus corpos reais. O submundo digital oferece uma falsa sensação de controle e poder, mas, no fundo, ele destrói lentamente a sanidade de seus habitantes. E à medida que os usuários se perdem nesse ciclo, eles deixam de saber quem são. Suas memórias são distorcidas, suas emoções manipuladas e suas realidades fragmentadas. Eles podem começar a acreditar que o mundo virtual é a única verdadeira realidade, enquanto o mundo físico se torna uma sombra distante e irreconhecível. À medida que mais pessoas se aventuram nesse submundo digital, as consequências se tornam cada vez mais graves. A sociedade real começa a desmoronar, enquanto seus membros se perdem em um labirinto de experiências virtuais.
As entidades misteriosas, agora totalmente no controle, podem até tentar criar um novo oráculo digital, um sistema totalitário onde todos os usuários estão presos em uma realidade fabricada. No futuro, o submundo virtual se torna a única realidade possível para a maioria da população. O controle é absoluto e a humanidade se perde em um ciclo eterno de prazer e dor, onde a experiência humana é redefinida e diluída em fragmentos de realidades criadas e controladas. A busca pela verdade e pelo significado se torna obsoleta, pois todos vivem em uma ilusão digital controlada por entidades onipotentes. Nesse cenário, alguns tentariam escapar ou se rebelar contra as forças que governam esse mundo, mas as entidades misteriosas saberiam como lidar com qualquer resistência, criando novos mundos virtuais para manter a população presa e sem esperança. Se você gostou desse vídeo, me deixa um like. E se temas distópicos assim te interessam, se inscreve aqui para receber mais conteúdo assim. Aqui eu deixo outros vídeos feitos com toda a perturbação mental de uma mente inquieta. Vejo vocês no próximo.